Olá, tudo bem? Bora para mais uma live? Esperar o Carlos entrar. E aí, vocês estão bem? Oi, Carlos, tudo bem? Bora? Oi, Carlos. Olá, Grazi. Tá me ouvindo bem? Tô bem, tô ouvindo bem. Tô conseguindo me ver bem? Muito bom. Tá muito bom seu som. Então tá bom. Muito obrigada, Beleza. viu, pelo convite. É uma honra ter você aqui no Instagram, nessa live aí. E eu creio que vai ajudar muito essas pessoas que pedem ajuda, né? Os conselhos. E Sim. eu quero que você se apresenta, né? Fala aí um pouco de você, do seu trabalho, fala do seu livro, fala quem é você. Tá bom. Então, enquanto as pessoas vão chegando, eu vou me apresentando. Tá. Então, vamos lá. Eu me chamo Carlos Kenny, eu tenho 51 anos de idade. Eu sou um novo homem em Cristo há quase 20 anos. Eu me converti em julho de 2001, então já tem quase 20 anos. Eu sou pastor titular aqui numa igreja em São Luís, capital do Maranhão, que é a Catedral do Louvor Maranata. Eu e a minha esposa e uma equipe bastante grande, nós temos um ministério de ajuda chamado Quero Grupo de Ajuda, que acompanha pessoas desde 2008. Então, semanalmente, a gente acompanha pessoas, entre 40 a 50 pessoas por semana, nós acompanhamos pessoas nesse ministério, Quero Grupo de Ajuda. Eu sou casado com Márcia Meirelles, também pastora, há quase 15 anos. Temos 2 filhos, o Levi, de 8 anos, e a Liz, de 10 meses. Em 2019, eu escrevi esse livro aqui, A Procura do Homem da Minha Vida. Ele veio ao meu encontro. É um livro autobiográfico, porque durante 7 anos eu procurei o homem da minha vida. E por quase 10 anos eu acreditei que eu havia encontrado, porque eu tive um relacionamento de quase 10 anos. Uhum. Mas, há quase 20 anos, o verdadeiro homem da minha vida me encontrou. E nesse Olha, livro, eu relato como eu desenvolvi a mentalidade, o comportamento homossexual, as minhas convicções, mas como ela foi desconstruída pela palavra. E como que Deus pegou o meu coração pela verdade. E eu vi, depois que comecei a me relacionar com Cristo, eu vi o quanto que eu estava fora, distante do plano de Deus. A princípio, quando Cristo me alcançou, eu achava que ele havia me alcançado porque eu vivia na homossexualidade. Mas quando eu conheci Jesus, eu entendi que isso era muito pouco para um Deus tão grande. Apenas me salvar e apenas me tirar da homossexualidade. Foi a melhor coisa que eu fiz foi deixar a homossexualidade. Tive vários benefícios. Mas Deus queria muito mais. Tanto é que ele me levou ao casamento, levou à paternidade, levou ao ministério pastoral. E eu digo que hoje eu entendo muito bem qual é o meu ministério. Eu creio que hoje eu sou uma voz profética, hoje eu sou uma voz que se levanta nessa geração para dizer que a homossexualidade é uma mentira do diabo, não faz parte do plano de Deus, porque ela só retarda o nosso crescimento, ela só atrofia e deixa distante o plano que Deus tem para cada um de nós. Então, quando Deus me fez homem, ele me deu todas as características, todos os atributos, todas as habilidades para que eu fosse um homem bem-sucedido. Então, como eu vivi 16 anos no comportamento homossexual, a minha masculinidade, a minha sexualidade ficou atrofiada para cumprir o plano que Deus havia designado, porque eu estava na contramão da minha essência, na contramão da minha identidade.
Então, quando eu me percebi isso em 2001, me relacionando com Cristo, esse homem que foi o único que chegou ao mais profundo do meu íntimo, o mais profundo da minha realidade, da minha alma, ao ponto dele se revelar para mim como o homem mais atraente, mais desejável, eu concluí que realmente a homossexualidade trouxe para mim grandes prejuízos. Mas como o nosso Deus é um Deus de milagre, um Deus de começo, de recomeço, um Deus de transformação, ele começou a trabalhar na minha mente. Foi muito árdua a minha caminhada, porque isso há quase 20 anos, eu não conhecia ninguém que havia deixado o comportamento homossexual por causa da fé. Eu não conhecia nenhum grupo de ajuda, eu não conhecia livro, até a internet era muito escassa por aqui. Então, a minha restauração, a minha recuperação da minha identidade, a cura da minha alma, veio a partir da palavra, e o meu principal discipulador foi o Espírito Santo. Porque quando eu vim para Cristo, em 2001, veio eu e o meu namorado, eu e o rapaz com quem eu convivi. E a igreja não tinha preparo, a igreja não tinha habilidade nem para receber um gay, que dirá dois, e que eram namorados por quase 20 anos e conhecidos na cidade porque eram bailarinos, que eram artistas. Então foi difícil, mas quando Deus tem uma obra e quando a gente se converte mesmo no Senhor, quando é Cristo que nos encontra, a gente não vai por uma ilusão, não vai só por causa de uma dor, não vai só por causa do sofrimento, até pode ir, mas não vai por causa querendo vantagem ou barganhar com ele. Quando tem realmente um encontro com Cristo, ele se responsabiliza pelo nosso processo. E assim foi. Por isso que eu senti a necessidade de escrever o livro, porque ele pode chegar aonde eu jamais chegarei e abençoar muitas pessoas que estão indo por esse caminho, achando que a vida homossexual é uma beleza, é aquilo que a internet mostra, que as redes sociais mostram, que os teólogos mostram, aquilo que os artistas promovem, proclamam como uma coisa linda, maravilhosa, romântica. Não é bem assim. Então, nesse livro, eu falo com bastante detalhe como foi o meu processo, sempre com essa intenção de abençoar outras vidas. Amém. E eu quis fazer uma pergunta. Você conseguiu ver aonde que foi a raiz do gatilho? Que, nossa, eu acho que eu nasci gay. Ou teve algum gatilho que você despertou em você? Né? Eu descobri que foi os abusos sexuais e a rejeição paterna. Né? E eu descobri isso. E você, o que você acha? Então, eu não tinha conhecimento das raízes da homossexualidade e nem dos fatores modeladores de uma mente que concebe essa ideia, essa convicção de que a homossexualidade é um caminho, é mais uma expressão, é mais uma manifestação da sexualidade. Eu não tinha essa convicção. A minha convicção veio a partir de muitas crises que já no início da pré-adolescência, porque eu tive ausência paterna. Eu era uma família de 6 irmãos, meu pai saiu de casa muito cedo, então eu fiquei sem nenhuma referência paterna, sem nenhuma referência masculina. E o modelo que eu tinha de pai era um modelo ausente emocionalmente, até enquanto ele vivia em casa, até com mais ou menos 7 anos de idade, e eu via muitas brigas. Meu pai também se envolveu com alcoolismo, até quando ele saiu de casa por vez. Então eu sofri esse abandono, eu fiquei sem referência nenhuma. Depois eu fui entender que o filho, qualquer filho, nasce com essa necessidade de ser amado, aceito, afirmado, enquanto ser, pessoa, filho e gênero. Independente do lar que recebe, independente da expectativa dos pais, nós estamos vindo ao mundo para sermos afirmados. Então eu não recebi essa afirmação. Para complementar isso aí, ainda sofri abuso. Abuso sexual. Não foi com violência, mas eu fui assediado, eu fui tocado indevidamente, eu fui exposto. Então, quando chegou na fase da pré-adolescência, eu comecei a conceber a ideia e construir uma convicção de que eu havia nascido homossexual, que era algo genético, era algo da minha natureza, porque eu não busquei, até porque eu morava no interior do Maranhão e não tinha informação, não tinha acesso. E eu me via diferente dos outros garotos, dos outros rapazes. Então, bateu também o que nós entendemos que é
sentimento de inadequação, né? Eu não me encaixava naquele universo e as pessoas me assediavam, eu não entendia por que estava acontecendo isso comigo. Mas eu comecei a idealizar isso. Eu projetei toda a minha felicidade, toda a minha busca, toda a minha expectativa para a figura masculina. Eu acreditei que um outro homem, um outro ser igual a mim, pudesse me fazer feliz. Eu não sabia que eu tinha feridas, eu não sabia que eu tinha faltas, que eu tinha lacunas, eu não sabia que eu tinha fragilidade, eu não sabia que eu era vulnerável. Então eu projetei para a figura masculina, depois eu fui entender que o que eu queria era um pai, eu queria segurança, eu queria proteção, eu queria amor. E quando encontrei um homem que me deu amor, que me deu atenção, que me deu carinho e me deu sexo, então a convicção se estabeleceu por vez. Então foi basicamente essa a minha raiz, os fatores modeladores vieram a partir daí. Aí eu fui, com 15 anos, eu assumi mesmo para mim, depois de muitas crises, né? Porque a gente passa por crise, passa por solidão, por muita dor, a gente sofre muito sozinho, aquela escuridão, aquelas trevas mesmo, a gente sozinho, até quando a gente se assume para nós mesmos, aí parece que sai um peso, depois assume para a família, para a sociedade e vai em busca. Então, essa caminhada, a princípio, parece leve, mas depois nós vamos vendo que as relações homossexuais são conflituosas, são desgastantes, até porque eu vivi no mundo artístico. Então, eu conheci muitos bailarinos, muitos atores, muitos diretores, e eu vi o quanto que no universo artístico, essa questão da homossexualidade, ela é muito cheia de vaidade, de competição, de rivalidade, de orgulho. Mas eu encontrei um rapaz e tive um relacionamento estável. Mas eu vi muitos meus amigos sofrendo crise profunda, depressão, tentando suicídio. Alguns foram mortos misteriosamente. A polícia não fez caso para saber quem foi o autor do homicídio. E muitas situações que eu vivia, relacionamentos entrando e saindo, e aquele embate todo emocional. Mas para mim era muito distante, porque a minha relação era uma relação estável. A minha relação era uma relação estável. Eu tinha um projeto de envelhecer junto com o rapaz com quem eu convivia. Então, se eu ainda fosse gay, eu acho que hoje já tinha legalizado a minha situação com ele, a minha relação, e quem sabe até adotado uma criança. Mas, a princípio, foi esses fatores, essas raízes aí. Depois foi se modelando, porque nós vamos mergulhando, né, no que eu chamo de subcultura do mundo gay. A gente vai adquirindo convicções, trejeitos, vocabulários. Isso vai impregnando a nossa mente, o nosso coração, ao ponto do universo heterossexual, do universo masculino, ficar muito distante, ao ponto de nós não considerarmos isso uma realidade. Eu não via vida após a homossexualidade. Eu não via nenhuma realidade diferente da que eu vivia. O meu mundo era aquele e ninguém entrava. Ninguém entrava porque o universo era aquele. Era basicamente essa que foi a minha caminhada, assim, podemos dizer. Nossa, você vê que as histórias é muito parecido, né? E eu achava que a homossexualidade era um caminho da felicidade que você poderia fugir dos seus traumas, das suas dores e construir um novo padrão daquilo que você sofreu. E com o tempo, você não consegue fugir, né? Você tá dando eco, mas tá você não ouvir? Tá um pouquinho de eco, mas eu estou entendendo. Pode ficar tranquila, estou ouvindo. Bem. Então, e eu, quando eu descobri que, no meu caso, que era por causa dos abusos, isso deu um start, sabe? Meu, perdi muito tempo tentando fugir de uma dor, de uma nova construção, né? Que eu estava atrás de uma figura masculina por causa dos abusos que eu sofri dentro da minha casa, né? Vi muito meu pai abusando da minha irmã na minha frente. Não era um dia assim, não, era todos os dias. Então eu nasci no lar muito abusivo. Então isso, a minha mente, já dos meus 5 anos, assim, até assumir uma identidade homossexual, assumir uma identidade masculina, sempre foi, tipo, na minha mente, homem não é bom, homem não presta. Então isso me fez que eu entrasse dentro de mim uma proteção ser masculino, né? Me proteger.
As E pessoas que enveredam pelo caminho da homossexualidade sempre são desencontradas de si mesmo em razão de modelos que são inadequados, né? São abusivos, não só o ambiente, mas os modelos são abusivos, os padrões são opressores, ou são violentos, ou são negligentes. Na verdade, a pessoa que envereda pelo caminho da homossexualidade, ela tem feridas, muitas feridas, e ela é desencontrada de si mesma. Então, essa busca, eu tenho entendido cada vez mais que é uma busca reparativa, por nós desconhecermos a raiz, desconhecermos as nossas dores. E todos nós, Grazi, todo ser humano, independente da religião, independente da fé, da crença, da etnia, todos nós buscamos por cura. Todos nós queremos alívio. Conhecendo ou não a dor, conhecendo ou não a raiz do nosso sofrimento, nós buscamos por alívio, nós buscamos por cura. E a gente projeta isso para o trabalho, a gente projeta isso para um sonho, para uma realização. Às vezes, um sentimento conduz a nossa vida. Que dirá uma pessoa que pensa igual a gente, que tem as mesmas convicções. Então, a gente está sempre procurando alívio para nossas dores. Nós estamos sempre buscando nos encaixar, nós estamos sempre buscando ser aceito, porque nós fomos criados para isso. E aí está a busca, uma busca que, na verdade, só é cada vez mais invasiva e abusiva a nossa identidade, porque ela vai nos diluindo, ela vai nos desintegrando. A gente pode até ter prazer, claro, porque nós somos seres sexuais, nós temos zonas erógenas, então a gente sente prazer, mas, no geral, a gente vai perceber que a cada relacionamento a gente se diminui, a gente se degrada, a gente se fragmenta enquanto ser, enquanto pessoa, enquanto gênero, porque nós nunca vamos encontrar essa satisfação, esse deleite, essa completude no outro, principalmente num ser pecador, decadente, limitado, né? Jamais ele vai ter essa habilidade para nos satisfazer, para nos trazer gozo e satisfação. Somente o Senhor. Independentemente de fé, independentemente de crença de religião, nós temos essa busca. então, a gente trabalha com essa área de espiritual. Então, nós entendemos que o espírito que você foi ferido, você atrai um espírito ferido. Então, a minha carência paterna sempre atraía menina que tinha também desenvolvimento com paternidade. Então, as nossas ideias batiam, a carência batia, o comportamento batia, porque uma mulher, ela consegue entender perfeitamente outra mulher, né? Então, aí que acaba entrando essa carência, né, de suprir essa necessidade, né, que uma perca. Eu acreditava que eu só seria feliz lá de uma menina. E porque o lado de homem não seria bom. E, na verdade, e ficava uma lacuna mesmo. Porque quanto mais eu buscava uma afirmação, né, assumir pela minha família, uma sociedade, e, e por mais que me assumia, ainda sentia um vazio. Parecia que nada estava completo. Ainda que eu estava num corpo perfeito, desejava, mas a lacuna ainda estava gritando ali. Ainda falta algo. E quando você sofre numa perca, ou num trauma, numa dor, você não quer lembrar que seja isso. Você acha que essa dor, esse sentimento, é porque você não encontrou uma pessoa certa. Então, eu tive esse entendimento, sabe? Eu tô infeliz porque, na verdade, não encontrei uma pessoa certa. Mas eu fui muito infiel na homossexualidade. E quando eu fui fiel a alguém, ainda senti um vazio. Ô, Carlos, eu vou buscar um foninho, tá dando um eco, o pessoal tá reclamando. Você pode esperar um minuto antes de conversar com o pessoal? Rapidinho. Vou Fica à conversar com o pessoal, vontade, peraí. fica à vontade. Então, assim, você que está me ouvindo aí, nós buscamos sempre no outro ou em alguém algo que falta em nós. Então, a questão da homossexualidade, ela é uma projeção. É uma projeção de você mesmo no outro. Você acaba projetando para o outro aquilo que você tem como falta na sua própria natureza, na sua própria estrutura. Você vai projetar para o outro.
Então, você passa para o outro essa responsabilidade de te fazer feliz. E nós vamos compreendendo que essa relação, ela jamais vai nos complementar. Por que que essa relação não nos complementa? Porque, olha só, porque um homem, você não vai encontrar na cosmovisão bíblica, você não vai encontrar na história da criação do homem, você não vai encontrar nenhuma orientação, nenhum conselho, nenhuma exortação de que um homem pode ser cabeça de outro homem ou submisso a outro homem. Você jamais vai encontrar na Bíblia nenhuma orientação, nenhum conselho de que uma mulher ela tem habilidade, competência para ser submissa ou cabeça de outra mulher. Por isso que as relações entre as mulheres há bastante dependência emocional, porque são duas mulheres com estrutura que Deus deu de ser submissa, de serem mais amorosas, de agregar, de serem mais aquela que protege. Então, quando essas duas mulheres se encontram, o que elas vão cair num poço de dependência emocional. Por exemplo, quando dois homens estão juntos, o que acontece? São duas cabeças. Então, há muita rivalidade, há muita competição entre dois homens, porque são duas cabeças por questão de estrutura. Ele até pode ter uma convicção gay, ele pode até ter ideologias gay, mas por causa da estrutura, Deus nos fez com uma estrutura física, orgânica, hormonal, psicológica, psíquica, para desenvolver um papel, desenvolver um chamado missional, criacional. Se eu vou na contramão disso, não tem como eu não ser ferido. Não tem como. É como se eu estivesse cavando um poço nas minhas emoções. As relações homoafetivas, elas são invasivas, elas são abusivas porque elas não conseguem te preencher, elas não conseguem se encontrar. Você jamais vai ser centrado, nem mesmo a relação heterossexual. Mesmo a relação heterossexual. Se não tiver o propósito, se não tiver a convicção bíblica do papel e do chamado do homem e da mulher na relação, vai ser uma relação conflituosa, vai ser uma relação de controle, vai ser uma relação invasiva, uma relação dependente. Que dirá dois homens e duas mulheres numa relação? Por mais bem intencionados que eles sejam, por mais apaixonados que eles sejam, porque eles estão indo contra toda a estrutura, toda a essência que Deus criou para que eles fossem bem-sucedidos dentro dessa estrutura, dentro dessa ordem e dentro desse propósito. Se eu fujo da estrutura, da ordem do propósito, não tem como eu não me desgastar. Não tem como eu não me fragmentar. Não tem como eu não sofrer. Isso é Bíblia, isso é criação pura de Deus. Tá ouvindo melhor agora? Estou bem melhor, já estava tudo bem, agora está bem melhor. Tá melhor? Então, isso é muito verdade, porque eu converso com muitas pessoas que estão sofrendo dentro de uma relação e não existe mais respeito, mas por causa dessa dependência de querer ter alguém, por exemplo, eu tô com uma certa idade, quem vai me querer agora nessa idade? E ela acaba se valorizando, tipo, entendendo que o propósito de Deus não é que você se sente inferior, porque quando a pessoa está tão ferida de uma dependência emocional, ela começa a se ferir, ela começa a se sentir muito inferior, sabe? Ela não acredita que ela pode ser livre, ser amada e ser respeitada. Então, eu vejo isso assim na relação que eu vivi. Tive muitas traições, muitas mentiras, muita competição. E isso acabou perdendo até o caráter, né, que eu tinha, assim, sabe? Porque quanto mais você vai se envolver com várias pessoas ao mesmo tempo, você vai perdendo o caráter, você vai perdendo o amor, o respeito. Então, isso me trouxe muita infelicidade, sabe? E a primeira coisa que Deus tratou em mim foi isso, a carência emocional, a dependência emocional. E aprender que a minha maior dependência é o Espírito Santo. E quando as pessoas elas vêm para a igreja, ela tem uma nova mentalidade transformada, ela não compreende que é um processo. Ela é um processo do Espírito Santo que quer curar ela de dentro para fora, né? Procurar os lugares que está o conflito e restaurar. Então, leva tempo. Então, se eu vivi 10 anos na homossexualidade, Deus ele pode fazer por dia, para noite? Ele pode. Mas Deus é um Deus de processo.
Porque Deus ele não pode derramar tudo de uma vez só. Eu não tenho estrutura para aguentar as revelações. Então, são aos poucos. Você vai entregando aos poucos, Deus vai revelando aos poucos. É como andar com Deus, é uma, tipo, mão dupla. Eu me entrego, ele entrega. Eu entrego, eu entrego. Isso acaba curando, sabe? Porque como eu não tive uma fidelidade com meu pai, essas crises, então andar com Deus foi também ser muito desafio, sabe? Tipo, obedecer, sabe? Submeter, sabe? Tirar orgulho. Então, Deus precisa também tratar a paternidade. Isso, é verdade, Graça. Quando a gente vem para Cristo, a gente acha que o nosso grande problema é a homossexualidade. A gente acha que o nosso grande Golias é a atração, é o desejo. Mas não, Deus ele não está preocupado com isso. Ele quer ir nas bases. Ele quer ir nas bases. Tanto o meu caso é um pouco diferente do seu. Eu não vim para Cristo porque eu estava frustrado por ser gay. E eu não vim para Cristo porque eu estava decepcionado com o meu relacionamento. Eu tinha um relacionamento de 1 ano e 6 meses, foi um relacionamento estável, mas desgastou. Depois tive um relacionamento de quase 10 anos. Então, eu não sofri traições, o meu relacionamento não tinha esses altos e baixos que são comuns nas relações homossexuais, por vários fatores que a gente conhece muito bem. Então, o que acontece? Quando Cristo me chama para si em 2001, interessante que ele não chama só eu, ele chama a mim e o rapaz com quem eu convivia. Isso em 2001. Nós estávamos quase 10 anos de relacionamento estável. Então, ele sofreu um AVC grave, com sangramento, e a medicina desenganou. Ele não tinha condições de fazer a cirurgia e sobreviver. Então, o que aconteceu? Por amar muito aquele homem, foi o que eu fiz. Eu fiz um voto com Deus. Eu vou entregar a minha vida para o Senhor, para que Ele salve a vida dele. Porque eu já ouvia falar de Jesus. Em 2001, toda a minha família já conhecia Jesus. Já tinha uma experiência de novo nascimento. Só não eu. E a família dele também era toda cristã. Então, em 2001, quando aconteceu esse fato, eu ouvia falar sobre Deus, que Deus era bondoso, gracioso, poderoso. Mas eu conhecia esse Deus que atendia apenas a gente quando está numa aflição, que socorre pecador. E Deus faz isso, a sua graça faz isso. Ele não atende só pedido de crente, de filho. Atende a sua graça sobre todos, ele também atende a oração de um pecador. E ele atendeu a oração de um pecador convicto, de um homossexual convicto. E eu fiz uma oração e Deus ouviu a minha oração. Ele salvou aquele homem da morte que eu tanto amava. Eu não vim para Cristo porque eu amava Cristo. Eu vim para Cristo, inclusive, achando que eu ia sofrer. Eu vim para Cristo achando que eu ia ser infeliz, porque tudo que eu ouvia falar sobre Deus, sobre igreja, não batia com as minhas convicções. Mas como eu amava tanto aquele homem, eu disse, eu vou passar por isso, eu vou sofrer, eu vou ser infeliz, mas eu quero que esse homem seja salvo. Nem que ele não viva mais comigo. Mas se realmente eu for bom estar na presença de Deus, que ele me use para trazê-lo de volta. Então eu fui tomado por uma fé, uma convicção muito grande. E Deus assim fez, Deus ouviu a minha oração. Ele, por gratidão, depois se recuperou do AVC, não fez cirurgia nem nada, se recuperou gradativamente, ele se reconciliou com Jesus, porque ele estava desviado dos caminhos do Senhor. E eu tive a experiência do novo nascimento. Então, assim, quando eu vim para Cristo, eu achava que o meu grande problema era a homossexualidade. Mas Deus não me disse isso. Esse teu problema não é porque você gosta de homem. O teu problema não é o teu relacionamento. O teu problema é porque você não me conhecia. Você era morto espiritualmente. Você estava fora dos meus planos. Você não conhecia o plano de redenção. Não era esse o projeto que eu tinha para você. Eu estou trazendo para você me conhecer. Conhecer o meu projeto de redenção. Conhecer o meu Filho. Conhecer o Espírito Santo. É isso que eu estou trazendo. A questão do desejo, da atração, isso é com o tempo. Eu não tenho nenhuma preocupação com isso. Eu quero saber se você está entendendo quem é você e por que eu fiz tudo isso, por que eu atendi a tua oração e trouxe não somente você, mas também um rapaz com quem você convivia. Então, Deus, ele me chamou nessa condição. Eu não vim frustrado, não vim infeliz, mas você vê como Deus é bom, como Deus é gracioso, ele não se importou. E eu fui para a igreja, tanto eu como o rapaz, nós fomos os dois para a igreja.
Os dois, enquanto a igreja não nos recebia, enquanto as pessoas viravam a cara, enquanto as pessoas não acreditavam na nossa conversão, Deus estava tratando as nossas bases, tratando a nossa identidade, curando a nossa alma, as nossas feridas, questão de orgulho, de vaidade, de dependência. Ele estava nos ajustando naquilo que ele havia sonhado para nós. Então, muitas vezes, os rapazes ou as moças que vêm de uma vivência homossexual se debatem muito e até chegam a desistir e acham penoso, né, muito difícil essa caminhada, porque eles fazem um plano de restauração, passam anos na homossexualidade, 10, 15 anos. Quando se voltam para Jesus, eles querem orações mágicas, eles querem que as coisas aconteçam da noite para o dia, eles querem que seja na vida deles igual foi na sua, igual foi na minha. Eles não consideram a particularidade, a singularidade de cada um. Deus trabalha no seu tempo, a sua maneira, e nós temos que estar atentos para que o Espírito Santo quer falar conosco. Por exemplo, tinha quase 2 anos e meio, eu estava andando com Cristo, já estava bem com ele, já tinha plena convicção do que eu conhecia Cristo, não voltaria mais para o mundo. Ainda tinha atração, desejo por homem, estava até inquieto, mas estava firme com o Senhor. Voltar para o mundo jamais. O que eu estava experimentando de Deus era muito bom para poder voltar. Então, mas eu tinha o quê? Eu tinha algumas feridas. Eu tinha uma mágoa, um ressentimento muito grande dos meus pais. Porque minha mãe era muito rude e meu pai me abandonou. Meu pai saiu de casa, ele nunca mais me mandou um bilhete, me deu uma ligação, me mandou um presente, falou comigo, nada. Silêncio total, silêncio total. Isso causou uma ferida muito grande em mim. Então, mesmo depois de convertido, eu ainda lançava sobre a questão da autorresponsabilidade, que a gente não assume, lança sobre o outro, o vitimismo. Eu estou sofrendo ainda assim por causa dos meus pais, por causa dos meus pais. Eu tinha isso. Mas Deus me tratou na palavra. E um dia, lendo o texto de João, capítulo 9, Jesus ia passando e os discípulos viram um cego de nascença. E os discípulos perguntaram, o que aquele homem havia feito para ter nascido cego? Quem havia pecado? Ele ou seus pais? E Jesus sabiamente falou, nem ele, nem seus pais. Isso aconteceu para que a obra, para que a glória de Deus se manifestasse. Naquele dia eu fui curado. Eu fui curado do vitimismo, eu assumi a autorresponsabilidade, eu reconheci que meus pais não tinham a intenção de fazer o que fizeram comigo. Eu trouxe para mim, porque eu já era um homem adulto, eu tinha 31 anos de idade, então eu tinha que ser responsável pelo meu processo. A homossexualidade não era plano de Deus para a minha vida, mas já que havia acontecido, eu vou fazer o quê? Ficar refém disso? Não. Tudo agora tem que ser para a glória de Deus. Eu comecei a colocar diante de Deus todas as minhas dores, todas as minhas feridas. Inclusive, graças, teve pecados que eu vim para Cristo que eu não me arrependia. Na verdade, eu não vim para Cristo arrependido. Então, eu orava, eu lia a palavra e pedia, Espírito Santo me traz arrependimento dos meus pecados, porque eu não me sinto arrependido. Eu vim por causa de uma oração que tu ouviu, tu salvou o homem que eu amava da morte, ele se reconciliou, hoje eu estou salvo em Cristo Jesus, mas eu não me arrependo de alguns pecados. Então, me traz arrependimento. Então, é reconhecer, é olhar para si. O autoconhecimento é muito importante. A pessoa está andando com Cristo, não se conhece. Por que não se conhece? Porque também não busca conhecer Cristo. Quanto mais a gente conhece Cristo, mais a gente se conhece. Quanto mais se aproxima da luz, mais nós vamos ver as impurezas que nós temos em nós. Então, é uma caminhada de autorresponsabilidade, de autoconhecimento e entendendo como que Deus trabalha na vida de cada um de nós. É verdade. Bom, quando eu tive a experiência, assim, de falar com Deus, eu pensei, Deus, eu não queria uma resposta vindo de pastores e de líderes. Eu não queria, porque eu fui muito machucado com a igreja também, sabe? E eu falei assim, Deus, se o Senhor existe, se o Deus da minha mãe existe, eu quero te ver. Se o Senhor me convencer, eu mudaria de vida. Deus, ele não precisa provar para as pessoas quem ele é. Mas Deus, ele conhece a intenção do nosso coração. Quando Deus revela algo, o que você vai fazer com a revelação? Porque tem muita gente que já sabe já o sintoma. Gente que já sabe, Deus já revelou. Deus já mostrou
nitidamente assim para a pessoa. Mas a pessoa ainda está naquela luta, abrir mão dos desejos ou viver a vontade de Deus. E quando Deus me mostrou, ele não foi exatamente na área homossexual, ele foi na raiz. Ele me contou, eu tive uma experiência de uma visão aberta, é onde que ele mostrou os abusos. O seu gatilho começou a partir daí. Aí daí Deus começou a mostrar as coisas dentro de casa. Nosso tempo é tempo diferente de Deus. Quem estava vendo de fora, estava vendo eu chorando, mas eu estava vendo a minha visão na minha infância. E foi um start. Nossa, então eu não nasci. E aí eu falei assim, Deus, e Deus começou a mostrar muitas coisas que eu vivi, coisas que eu fiz, aprontei demais, coisas que nunca contei para ninguém, sofri umas coisas que nunca contei para ninguém, e Deus mostrou coisas muito íntimas minhas no meu coração. E aquilo me despertou. Eu falei assim, nossa, se Deus está me mostrando isso para mim, então Ele pode mostrar coisa além daquilo que eu posso imaginar. Então, aquela experiência que eu tive com Deus no evento que eu fui, eu falei, Deus, eu não quero mais viver a vida que eu estou vivendo. Quero viver a sua vontade, quero ver o que os seus planos têm para mim. E eu achava que eu realmente ia me casar com mulher, que eu ia casar na igreja, que ia construir uma família na igreja. Só que com o tempo você vai conhecendo o amor de Cristo, Deus vai mudando, sabe? Você vai vendo assim. Eu comecei a comparar a vida que eu estava vivendo e a vida maravilhosa com Jesus. Eu estava comparando, comecei a ficar na balança o relacionamento que eu tenho com Cristo e o relacionamento que eu tinha com as pessoas que eu envolvia sexualmente, sabe? E eu falei assim, Deus, eu não quero mais aquilo. Aquilo era uma coisa inconstante, não preenchia. E andar com você é uma coisa que preenche. E uma coisa, é só quem vive no Espírito e na fé, que compreende o que Deus tem para cada um. Mas, igual você falou, eu precisei ir mais profundo, eu precisei me conhecer as minhas mazelas, eu precisei conhecer as minhas feridas. Eu tive que entender que não sou mais vítima. Eu não sou vítima de um pai ausente. Eu não sou mais vítima. Depois que eu entendi que a minha mãe ela sofreu um abuso sexual na sua infância, então ela ficou muito passiva daquilo. Então, aquilo que você não cura, você não trata, você continua vivendo uma vida, ainda uma ferida. Você constrói uma família ainda com umas feridas. E a minha mãe ela é cristã, mas ela nunca teve esse tratamento da sua ferida, sabe, dos abusos. Quando eu fui para o evento de libertação, eu levei ela comigo, e aí que ela me contou. Então, ela passou 20 anos, 23 anos, cristã, ainda refém de uma dor. É igual na Bíblia, que fala que uma mulher vivia 18 anos encurvada. Encurvada. Uma mulher, filha de Abraão, encurvada, sendo atormentada por Satanás. Então, quantas pessoas que seguem uma religião, mas não conhecem a Cristo, quem Ele é, o poder que Ele tem. E quando Deus me mostrou isso para mim, Deus, eu não quero ser refém de mais nada. Me mostra tudo que eu nunca enxerguei. É como se Deus tirasse uma mordaça da minha boca. Eu comecei a clamar, comecei a pedir tudo que eu queria. Estava guardado no meu coração, comecei a pedir. Deus tirou as escamas dos meus olhos. E eu comecei a enxergar um Jesus diferente. Não um Jesus que certas pessoas, entre aspas, prega de uma forma, agressiva. Jesus, ele nunca me apresentou com uma agressão, e sim amor. Porque ele sabia exatamente o que eu estava vivendo. Mas ele sabia que para aquela atitude tinha uma raiz que eu não sabia. Então, quando você sai desses lugares, você não quer mais voltar. Você não quer mais retroceder. E pelo contrário, você quer cada vez mais avançar. Você quer cada vez mais estudar. Porque eu comecei a estudar os meus comportamentos e os comportamentos das pessoas ao meu redor. Aí eu fui ver que muitas coisas comuns que não era para ser, sabe? Então, é decisões. E as pessoas elas não entendem, cara, que você vai para a igreja de domingo, tá resolvido. Não tá resolvido. Entendeu? Andar com Cristo é você realmente se entregar, estudar. Tipo assim, eu não sei você, mas eu investi muito na área de pecado. Eu investi muito. E aí a gente quer vir para Cristo, as pessoas não querem investir na área espiritual. Não quer comprar uma Bíblia, não quer fazer um seminário, não quer comprar bons livros.
Mas elas querem resposta, mas quer resposta, tipo assim, eu quero uma resposta que o Carlos pode me dar. Não uma resposta que eu tenho que buscar, no sentido de eu mergulhar, eu buscar revelação para Deus, Mateus 6,6, trancar no quarto, Deus, daqui eu não saio, e quando você me revela, sabe? Então, eu precisei aprender isso. Não foi fácil. Mas quando eu entendi que Jesus é maior que meus desejos, é maior que os traumas, é maior tudo aquilo que está me confrontando, você se sente mais leve, sabe? É verdade. A questão do processo é muito... Na verdade, eu falo mesmo revelação. Como você começou a sua fala, falando exatamente sobre isso. Revelação. Você não tem revelação do que seja um processo de libertação. Quando eu cheguei na igreja, essa palavra me agredia. Porque eu não me sentia preso. Quando as pessoas falavam de libertação, eu ficava um pouco irritado. Porque eu não me achava aprisionado. Mas só quem nos conhece, só quem sabe as nossas cadeias é o Senhor. Nem nós temos discernimento das cadeias que nos prendem, porque no mundo espiritual, a alma só reflete, a alma só externa o que no mundo espiritual, como nós estamos aprisionados espiritualmente. Então, assim, as pessoas não querem andar em concordância com Deus. Andar pela fé é andar em concordância com Deus. E é processual. Por que essa questão da restauração não é algo mágico? Não é algo que alguém ora na sua cabeça e você não tem mais desejo, não tem mais atração, você agora está mergulhado na nova realidade de Deus. Por que não é assim? Porque Deus quer que nós venhamos valorizar cada passo. Cada passo. A Bíblia é muito clara. Jesus falou claramente para aqueles que desejavam segui-lo. Negue-se a si mesmo. Ninguém nega a si mesmo numa oração. Não existe isso. Ninguém consegue negar a si mesmo da noite para o dia. Ninguém consegue entender o peso da sua cruz num culto de domingo. Renunciar a si mesmo, pegar a sua cruz e caminhar com ele é para aqueles que entendem o chamado da redenção, entendem que ele tem que andar em concordância com Deus e saber que muitas vezes ele vai sofrer. Muitas vezes ele vai chorar sozinho. E tem muitas situações que será você e Deus. O pastor pode ser o maior teólogo, o PhD em divindade. Tem certas situações que é você e o Espírito Santo. É você e a palavra. Tem certos tratamentos que é completamente pessoal. O discipulado pode me ajudar, o pastor pode me ajudar, um grupo de ajuda pode me ajudar, mas tem situações de deserto, de crise, que é você e o Senhor. Para quê? Para nós darmos valor, para nós dependermos do Senhor, passo a passo nesse processo, e eu tenho que valorizar. Aonde eu passei por várias fases do meu processo. Eu olho para trás, quase 20 anos de restauração. Eu não sou o mesmo homem de 20 anos atrás. Eu não sou o mesmo homem de 15, de 10 anos atrás. Eu não sou nem o mesmo homem de 5 anos atrás. E eu valorizo todas as lágrimas. Eu valorizo todas as orações, todos os quebrantamentos. Eu valorizo todo o processo que eu passei por Senhor. Isso faz com que eu tenha temor do Senhor. E eu valorize a graça de Deus. Se eu não valorizar a graça de Deus, eu vou estar igual esses que pregam uma teologia progressiva, uma teologia barata, que diz que contra o amor vale tudo, né? Contra o amor não há lei. A graça permite tudo. Não. A graça, ela nos chama para uma responsabilidade, para um compromisso com Deus. Deus te ama, Deus te quer, mas Ele quer que você tenha a identidade de filho. Para isso, você tem que ter uma caminhada. Ninguém constrói uma identidade, ninguém passa por uma restauração em um mês, em 2 meses. Não, é Deus se revelando a nós e nós sendo revelado a partir de cada encontro que nós temos. Então, as pessoas vivem muito no campo da emoção. Elas querem sentir para obedecer, sentir para fazer.
Você viveu sentindo o tempo todo, olha no que deu. Viveu nas suas emoções o tempo todo, olha no que deu. Ou você anda pela fé, ou você confia nesse Deus, ou o teu processo vai ficar estagnado. Não é verdade? Temos que andar pela fé e temos que confiar nesse Deus que nos chamou para uma nova realidade espiritual. Quem experimenta, Grazi, quem de fato experimenta a verdadeira liberdade em Cristo Jesus, nunca mais volta para a escravidão. Quem de fato experimentou uma liberdade em Cristo, não é religião, não é segundo as suas convicções, é uma liberdade em Cristo. Não volta mais para o jugo de escravidão. Não tem como. Gálatas capítulo 5, versículo 1 é muito claro. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Glória a Deus por isso. Ele fez isso na cruz. Não tem nenhuma participação nessa parte. Cristo foi lá na cruz e me libertou. Mas o texto continua, vírgula, portanto, permaneçam firmes. Primeiro ponto, permaneçam firmes. Segundo ponto, não voltem mais para o jugo de escravidão. Aqui, Cristo fez a parte dele. Não é verdade? Nos libertou. E agora, o que? A minha participação, que é andar em concordância. Porque às vezes eu ouço o seguinte, eu fiz de tudo. Eu orei, eu jejuei, eu fiz retiro, eu fiz campanha, oraram na minha cabeça, fizeram muitas coisas. Não conseguiram e foram embora. Eu digo, aí é que está a questão. Você que fez, aonde que você deixou Cristo fazer? Aonde você deixou? Porque tem coisa que a gente faz em concordância, em participação, mas tem coisa que é o próprio Cristo, que é sobrenatural, que é no universo espiritual que nós não temos nem condição de batalhar. E Ele é por nós, Ele é o nosso vencedor. Mas pessoas querem muito uma questão mágica, ou acham que podem tudo pela força do braço delas, ou no tempo delas, quando nós precisamos compreender que Cristo age por nós. Mas nós também temos que andar em concordância com Ele. Exatamente. O apóstolo Paulo, ele fala assim, o mesmo que subiu foi o mesmo que desceu. Quando Jesus desceu às trevas, ele desceu às trevas para nos libertar. Só que quando ele subiu de novo para o Pai, ele já subiu levando todos nós sentados ao direito dele. Ou seja, todas as prisões que estavam impregnadas em mim, quando ele desceu para as trevas, ele já desceu para me tirar. E quando ele sobe de novo, ele me sobe para sentar acima com ele. Ou seja, é igual você falou, você pode passar por vários tipos de processos. Mas se você não entender que você já é livre, se não é a base do seu sentimento. Hoje eu sonhei com pornografia, então quer dizer que eu seja uma homossexual. Não. Se você acredita que o diabo fala, você se torna aquilo que ele está falando. Agora, se você tem uma convicção, assim, não, eu não quero isso não faz mais parte da minha natureza divina. Deus me libertou. E eu não quero isso. É como Deus falou para Adão, quem diz que você está nu? Então, o diabo fala para você, quem diz que você se libertou? Quem diz que você realmente é uma mulher ou um homem de Deus? Quem diz? E a pessoa não tem uma convicção quem ela é em Cristo, ela entra na dúvida. Mas será que é mesmo? Será? E ela não tem uma convicção. A minha convicção não é que eu penso, é que ele pensa, não que os outros pensam. O que Cristo pensa em mim, então eu vou andar o que ele pensa. E a Bíblia fala que ele lá em Mateus 3, que ele fala, esse é o meu filho amado, que eu tenho um prazer. Deus não tem prazer porque eu hoje li a Bíblia. Deus não tem prazer porque hoje eu renunciei. Não, Deus não tem prazer por isso. Ele tem prazer porque ele sabe que em mim existe uma certeza. Eu tenho fé, eu vou andar com ele, eu vou amar ele, eu vou viver a minha eternidade com ele, eu quero ele para minha vida. Então, você não fica entrando em conflito. Lá em Amós 3:3 fala assim, se um não quer, outro não faz. Se eu não quero, se o meu espírito não quer, a minha alma não tem que gritar. A minha alma só grita porque se eu estou alimentando ela. Então, eu falo assim, né, no caso da mulher, ela é muito carente. Então, às vezes, ela fica ouvindo conversinha, fora da casinha, e ela acaba se deixando, sabe, conversando com o mundo do Bob, da Disney, não, esse mesmo. E quando ela vê, ela está voltando, retrocedendo.
Então, eu falo isso porque eu vivi isso também, eu tive que aprender, sabe? Eu não faço mais parte daquilo que os meus sentimentos estão gritando. Mas a palavra diz, cara, pede sabedoria, pede discernimento, sabe? Quando você faz Deus, eu não sei lidar com isso. Tipo, quando eu estava aprendendo a ter uma mente de mulher, porque não tinha essa mentalidade, pois Deus, eu quero uma instrução. Eu não sei como andar igual a mulher, eu não sei como pensar igual a mulher, eu não sei como ter uma atitude igual a mulher, eu não sei. Eu tive que aprender. Então, quando eu tive que aprender, eu tive que abrir mão do meu eu. Não é mais eu, não tem a ver mais comigo. Então, é negar a si mesmo. Então, é negar, eu falei assim, não quero. Porque eu já tentei do meu jeito e deu ruim. Mas a partir do momento que do jeito dele, aí as coisas começaram a prosseguir. Entendeu? Exato. Então, Grazi, o inimigo ele sempre vai usar isso. A dúvida, o medo, a mentira, a meia-verdade, dizendo que é muito pesado, que Deus não é tão bom assim. Ele sempre vai usar essa tática. Então, o cristão sem falta de discernimento, ele vai achar que ele não é livre. No mundo espiritual, ele é livre. Deus já nos vê como filho. Você pode não se ver. Se você é salvo em Jesus, se o Espírito Santo veio habitar em você, você já é filho. Você vai passar pelo processo de tomar posse. No mundo espiritual é muito mais a questão de tomar posse do que você é, do que conquistar. Porque Cristo já conquistou todas as coisas. É tomar posse, é tirar o inimigo da frente, do lugar, é tirar todo o direito, toda a autoridade que ele tinha sobre nossas vidas e deixar um novo rei entrar e se estabelecer. Como você falou, é aprender de fato a ser quem nós já somos. Essa é a nossa caminhada. É aprender a ser de fato quem nós já somos no mundo espiritual. Só que no mundo espiritual tudo nasce pequeno, mas tem que ter o quê? A responsabilidade de crescer. Tanto é que a palavra fala que na Bíblia tem pais, tem jovens e tem filhinhos. Eu tenho 20 anos de caminhada. Eu não estou mais na classe dos filhinhos. Eu não estou mais na classe dos jovens. Eu já sou pai espiritual. Eu tenho que passar pelas fases, eu tenho que crescer. E eu tenho que e Deus deseja isso de nós. Que a gente venha crescer. O nosso Deus, ele é insaciável. Ele é insaciável. Quanto mais você dá, mais ele quer. Quanto mais você se entrega, mais ele quer. Porque ele que sabe o nosso limite. Ele é que sabe aonde nós vamos chegar. E o padrão, quem é? O padrão é o filho dele. Ele que é o nosso modelo perfeito. Eu tenho que me espelhar nele. É claro que tem pessoas que têm virtude, que têm valores, que já cresceram, que a gente pode se espelhar assim, mas nosso principal modelo é Jesus Cristo. Tanto é que ele fala em Hebreus, sejamos fitos, com os nossos olhos fitos, no autor e consumador da nossa fé. Ele é o nosso padrão perfeito. Então é uma questão mesmo de tomar posse e de aprender a ser quem de fato nós já somos no mundo espiritual. E aí tirar toda e qualquer ingerência do inimigo. Dúvida, mentira, crer e andar por fé. Não andar mais pelas emoções. Chega, não dá mais para andar pelas emoções. Andamos e nos ferramos. Andamos e estamos aqui nós, passando por esse processo árduo de restauração. Então, nós vamos compreender que no mundo espiritual nós já somos aquilo que Deus já planejou antes que nós nascêssemos, antes que nós nos envolvêssemos em homossexualidade, nós já éramos. A nossa identidade está no pré-existente, que é Jesus Cristo. É nele que já está a nossa identidade, no pré-existente. E não em algo que eu construí a partir das minhas dores, não em alguém, nem numa ideologia, nem numa geração. Não, a minha identidade está nele. Então, eu tenho que buscar cada vez mais essa convicção. Eu gosto muito de trabalhar a questão da mente. A palavra de Romanos, capítulo 12, foi muito importante para mim. Porque as pessoas tinham uma preocupação. Tem que mudar os trejeitos. Tem que mudar a voz. Tem que mudar o comportamento. Tem que mudar a roupa. Tem que mudar a linguajar. E Cristo, preocupado com o meu coração, se está sendo regenerado. Com a minha mente está sendo renovada pela palavra. Quando eu entendi isso, graças, olha, algo libertador para mim foi. O que aconteceu? Nos primeiros anos que eu queria deixar de ter atração, deixar desejo para o homem e ter um estereótipo de homem. Era isso que eu queria. Sofri e não consegui. Sofri e não consegui. Até quando Deus falou para mim,
quando comecei a ler Romanos 6, 7, 8. Porque eu estava em Romanos 7, duelando. O que eu quero fazer, eu não consigo. Quer deixar de fazer, eu também não consigo. Ah, o pecado está em mim. Ah, então é isso mesmo. Aí eu vou ver assim. Eu tenho que me conformar porque é isso mesmo. Nunca chegava em Romanos 8. Nunca consegui. Em Romanos 8, o que é que diz? Se você é filho, você anda pelo Espírito, guiado pelo Espírito. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então agora ande a partir da nova natureza, a natureza espiritual. Então eu ficava me degradando, me debatendo com as agruras, com as mazelas da velha natureza. E Cristo, meu filho, pare com isso, você vai sofrer, vai se desgastar. Ela já foi crucificada com Cristo na cruz do Calvário. Não se debate mais com o negócio de atração, de desejo. Se empenhe para ter o quê? As virtudes do novo homem. As virtudes do Espírito Santo. A mentalidade do reino. Segundo fala sobre isso, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Ou seja, tudo está se fazendo novo. A tua visão agora é para cá, é para o novo. O velho é passado, se foi. Não se debata com isso. Mude a sua mente, mude seu coração. Se empenhe na sua nova identidade. Foque no novo homem, na vida espiritual, na natureza espiritual. Graças para mim foi um divisor de água. Eu não me preocupei mais se eu tinha atração por homem, desejo por homem, se eu tinha sonho erótico. Eu não me preocupava mais com isso. Porque meu foco era o quê? Eu quero ter a natureza de Cristo. Eu quero ter as virtudes do Espírito. É nisso que eu vou me focar. Pronto, ficou muito mais leve. Ficou muito mais leve a caminhada. É verdade mesmo. Eu tive uma mudança também quando eu vi o versículo lá em Juízes. Pedir uma instrução, né? Quando o pai de Sansão, ele não sabia cuidar do filho dele. A mãe dele era estéril. Então ele estava lutando para ter um filho. E quando você não tem um sonho, você está lutando por alguma coisa. Mas quando você tem alguma coisa que você desejou, eu falei, agora você me deu o meu lado feminino, agora me ensina a andar igual mulher. Então, lá em Juízes, o que o pai de Sansão pediu? Uma instrução. Me ensina a cuidar do meu filho, né? Então, eu falei, Deus, me ensina agora a viver uma nova vida em Cristo. Então, são coisas que você encontra na Bíblia e Deus pede, ora a palavra. Peça a palavra, declara sobre ela, declara no mundo espiritual, levanta a tua espada. E lá em Isaías, Deus fala isso, veja, eu estou criando coisas novas em você. Então, você não tem que ver para a sua mentalidade humana, tem que ver para a sua mentalidade do reino de Deus. Deus está criando algo em mim, então eu vou deixar as minhas convicções, eu vou deixar tudo que eu penso, eu vou deixar que Deus faça algo em mim a partir da palavra dele. Então eu vou andar sobre a palavra dele. Então quando eu tive isso na minha mente, isso foi um desperta, sabe? Me despertou, sabe? Então se Deus está criando algo em mim, então coisas que eu sinto hoje, porque não sentia. Porque eu estava presa nos meus sentimentos, nas minhas convicções, nas minhas razões, na minha briga entre a carne e o espírito. Mas quando deixei Deus criar algo em mim, eu não tinha a ver mais comigo, tinha a ver com Cristo. É Cristo em mim. Então, isso foi uma mudança, entendeu? E as pessoas têm que entender isso. Exatamente. Eu costumo dizer que eu aprendi a ser homem já sendo um homem adulto. Mas só que eu era um homem segundo o mundo. Eu era um homem segundo os padrões caídos. E Deus estava me chamando para me ser o homem que ele sonhou. E que ele me deu capacidade para ser e ser bem-sucedido. Então, quando eu vim para Cristo em 2001, com 31 anos de idade, a minha masculinidade, a minha heterossexualidade era completamente imatura para ser o homem que eu sou hoje. Se Deus, por exemplo, Deus jamais ia me pedir há 20 anos para me chegar num casamento, numa paternidade. Por quê? Eu não tinha nenhum conhecimento, nenhuma estrutura do que era ser homem. Eu aprendi a ser homem com Cristo. Eu fui desenvolvendo os meus atributos, a minha capacidade de pensar como homem. Eu fui reeducado. Os meus sentimentos foram ressignificados. Eu tive que chegar num padrão de excelência que Deus separou para os homens. E para isso, eu tive que me humilhar. Eu tive que reconhecer que eu era menino, que eu era infantil, que eu era mimado, que eu era rebelde,
que havia dentro desse homem, de estatura de homem, uma criança. Um homem infantilizado, que não cresceu, porque eu investi parte da minha vida na homossexualidade. E eu fui compreender que o universo, que o homem só cresce na sua masculinidade quando ele começa a entender o universo feminino. Em que sentido? Quando ele entende que ele é cabeça, que ele tem que proteger, que ele tem que promover, que ele tem que cuidar, que isso é papel do homem. Liderar, cuidar, ser cabeça, ser protetor, ser firme, ter decisão. Como que eu vou ser esse tipo de homem bíblico num relacionamento homossexual? Completamente distante do universo feminino. Foi isso que Deus fez com Adão. Adão, ele cumpriu o papel e a missão que Deus deu para ele até um certo limite. Quando Deus conclui que Adão estava só, ele disse: Adão, você tem uma missão, você tem um papel a cumprir nessa terra. E você sozinho chegou no seu limite. Para você expandir no meu processo, para você expandir no meu chamado criacional, eu vou te trazer uma auxiliadora que ele classificou como idônea, e a partir dele ele tira e faz essa mulher, e os dois se complementam. Há uma complementariedade, não há competição, não há rivalidade. Até que o pecado entra, mas antes disso não havia essa rivalidade. Ou seja, Deus traz o homem e a mulher para uma complementação, para uma complementariedade, para cumprir um papel que reflete ele, a glória dele. Então, Adão foi até certo limite, mas quando Deus traz Eva, tanto é que ele declara: tu és osso dos meus ossos, carne da minha carne. Isso tem implicações teológicas, emocionais, missional, criacional, absurda. Tem gente que leva só para o lado sexual, só para o lado afetivo. Não. Tem uma envergadura, uma proporção muito grande. E Deus entendeu isso. E quando eles se juntam, eles passam a cumprir todo o propósito de Deus. E Deus não desistiu disso, mesmo com o pecado. Mesmo eles dois pecando, Deus não desistiu desse projeto. O homem sozinho, ou dois homens, ou duas mulheres, jamais chegarão a cumprir o propósito de Deus e refletir a sua glória. Porque eles dois, eles são limitados, incompletos para refletir a glória de Deus. Exatamente. E é muito legal quando você estuda Gênesis, né? Você tinha toda sabedoria, muita sabedoria. E a primeira coisa que entrou no mundo foi o medo. Porque quando Adão caiu, ele sentiu medo. Então o inimigo, ele tira vantagem do seu medo, aos seus conflitos. Então, quando você não tem uma convicção quem você é em Cristo, você abre uma porta para dúvida. Então, por isso que a pessoa tem que entender que ela é em Cristo. E quando ela não vê que ela é filho de Deus, que ela não é criatura. Quando você é criatura, você se condena. Você fica, não sei se fica na presença de Deus, eu sou digna, eu pequei hoje. Mas quando você é filho, você aprende a ouvir o pai, você aprende quando está te dando uma disciplina, é porque ele ama. Então, isso muda completamente. A correção de Deus, ela é perfeita. Então, quando você entende que Deus está te corrigindo, porque ele não quer que você vai para o abismo. Entendeu? Carlos, acho que vai cair aqui a live, já deu uma hora. Deu uma hora e... boa conversa. Você quer fazer a segunda? Agora estava esquentando. Você quer fazer a segunda? A gente faz. Eu salvo essa. Vamos lá? Beleza. Então eu vou salvar essa e vai para a segunda então, tá bom? Beleza, galera? Galera, continua aí e mande suas perguntas, que não conseguimos responder vocês. Tá bom? Exato. Vou salvar aqui. Responder umas perguntinhas. Se puder, a gente responde, né? Beleza. Pronto.